Vamos ler Bíblia, abra comigo Lucas 22, vamos para a palavra. Aleluia. Pastor Leonardo é uma graça, né, irmãos? Coisa boa, já descontraiu, agora vamos chorar. Primeiro vem um para fazer rir. Te amamos, Espírito Santo, ninguém é melhor do que você aqui. Nessa manhã viemos para te ouvir, Senhor. Eu quero chamar à existência o céu da revelação. Nessa manhã nós precisamos de ser guiados pelo Senhor. A tua palavra diz, ó Pai, que em Belém de Judá nasceria o guia que há de apacentar Israel. E nessa manhã eu invoco o guia que vai trazer destino, que vai trazer direção, o guia que apacentou Israel e agora apacentou as nossas vidas, o pastor dos pastores, o supremo juiz, o rei da glória, o Senhor dos exércitos. Por isso nessa manhã nós clamamos, ó Pai, que o ambiente agora se torne agora como uma bússola para a glória do Teu nome. Que nessa manhã, Senhor, portas se fechem, mas que portas se abram. Portas que eu abri sem a Tua permissão vão se fechar. Alabandarábia candarai. Mas portas que o Senhor abriu e eu não entendi, elas permanecerão diante de mim abertas nesta manhã. Porque nessa manhã, Pai querido, nós temos um ano inteiro para fluir. Queremos fluir debaixo da direção do Espírito. Por isso a minha oração nessa manhã é que o Senhor descortine os céus de Belo Horizonte. Mas não é só o céu, descortina, tira os véus do nosso entendimento. Tira os véus do nosso entendimento aqui nessa manhã. Pai, joga luz no nosso psique, joga luz no nosso espírito nessa manhã. Sabemos que há verdades para ser despertadas no nosso espírito. Por isso nessa noite, nessa manhã, pés errantes se tornarão pés corretos. Caminhos tortos serão aplanados, rugosos serão endireitados. O vale será exaltado, mas o monte será abatido. E haverá um novo e vivo caminho. Pai, nessa manhã nós te pedimos, queremos pisar com passos firmes, queremos marchar alabaraçubi andarai com a confiança do Senhor. Sabemos que o que estamos fazendo é do Senhor, ó Pai. Por isso te pedimos, arranca o nosso emocionalismo aqui nessa manhã. Mas agora, desperta o nosso espírito aqui nessa manhã. Tira de nós as meninices aqui nessa manhã, Ramando e Camandarai, porque já não é mais tempo, Labarassubiandereis, de caminhar no lugar da emoção, no lugar do ferimento, da depressão, da angústia. Mas nessa manhã, o soldado se colocará de pé de novo. Essa manhã vem armadura nova, essa manhã vem uma espada nova, essa manhã tem ferramentas espirituais novas vindo da parte do Senhor, ó Pai. Porque quem estava caído será levantado, quem estava ferido está sendo curado, quem estava cego voltou a enxergar nessa manhã. Por isso nessa manhã, Senhor, vem agora, Labandarai, Ashemel Conde que assou, e torna claro a visão, explica a visão, a Labandarai. Ei Jesus, torna claro a visão do Senhor para a nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus, ó Pai, porque tem pessoas perdidas aqui nessa manhã. Ai, Alabandarai, mas faz como o Senhor fez com o filho pródigo. Traz de novo o anel, traz de novo a vestimenta, traz de novo a sandália. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, mas talvez ele não estava morto, só estava perdido. Mas hoje será achado pelo propósito de novo, será achado pelo chamamento de novo, será achado pela convicção do Espírito.
Pai, que nessa manhã nos ensine, porque nós não sabemos. Nos ensine, porque nós não sabemos. Nós não sabemos para onde ir. Não sabemos a velocidade necessária. Se estamos só andando com homens, põe-nos para andar com cavalos. Se estamos acomodados, nos coloca para romper de novo. Que nessa manhã essa dúvida ministerial caia por terra. Essa crise que paralisa o teu povo caia por terra. Essas dúvidas, Senhor, o Senhor me chamou mesmo. Não é hora, Namancho. Não é mais tempo de ficar nessa meninice. É para marchar, é para marchar. Rabanarabacandarai. Ei, Moisés, porque clamas a mim? Marcha, Moisés. Rabancho miniquiaço. Escolhido sendo achado, escondido sendo revelado, ministérios sendo despertados. Rasga o céu nesta manhã. Ei, Arabanjo e Camacho. Ei, Daniel. Ei, homem desejável. Arabiando com miniquiaço. Fecha-se um ciclo. Fecha-se um ciclo na virada desse ano. Rabando com de quiaço. Mas começa lá e canto com mão de quiaço. Começa um novo ciclo, a nova rabalache. Uma nova temporada. Naiomon com de quiaço. Já medi 1000 côvados à tua frente nesta manhã, diz o Senhor. Alabandarai. Somente venha, Namante, o comande que alai. Venha, rabababababás, porque vou eu sustentá-lo, diz o Senhor nessa manhã. Já preparei, charabando conde que as auxiliares. Já preparei provedores. Já preparei Sirineu à beira do caminho. Não está só, Namancho conde que a sui camas. Abandur conde que a sua. Ninguém é melhor do que o Senhor. Lucas 22, versículo 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, que importava sacrificar a Páscoa. Mandou Pedro e João, dizendo: ide e preparai-me a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: ao entrares na cidade. E ele disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, aonde está o aposento que eu hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. Indo eles, acharam como havia dito, e prepararam a Páscoa. Chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os seus 12, e disse: muito desejei comer convosco essa Páscoa antes que eu morra, porque eu vos digo que não mais comereis até que se cumpra o reino de Deus. Tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai, e repartiu entre vós, e tomando. Porque eu vos digo que já não bebereis o fruto da vide até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, havendo dado graças,
partiu e deu-lhe e disse: esse é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois de cear, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Começaram a perguntar entre si qual deles haveria de fazer isso. E houve também entre eles uma contenda sobre qual deles seria o maior. E ele disse: o reino dos gentios, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não sereis assim convosco. Antes o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, o que está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, vos digo que entre vós sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou. Sabe, queridos, a verdade é que houve um tempo em que as nossas movimentações eram apenas pastorais. E a igreja em alguns anos, ela extinguiu do nosso meio uma movimentação chamada apostólica e profética. Deus deixou os 5 ministérios. Deus deixou quantos? Mas diante das eras, o ministério do mestre assumiu a liderança, porque afinal era o que ensinava. O ministério do evangelista, ele continuou fluindo, ganhando vida, ganhando almas. E o pastoral continuou fazendo o seu propósito, apacentando, cuidando. Por isso a igreja de uns 500 anos atrás, ela era uma igreja só de mestres. Por isso algumas denominações, elas são muito forte na forma de ensino. E foi-se meio que denominado, extinguido a movimentação apostólica. Quando a movimentação voltou, ela voltou com um ar de superioridade, porque as pessoas não entenderam que não era uma posição hierárquica, era uma movimentação. A questão é que o apostólico é aquele que devolve fundamentos. Diga comigo, fundamentos. Então a igreja caminhou numa virtude que ela veio sobre mestres, e aí ela tem muito conhecimento e pouca unção. Depois foi para um outro extremo, e ela ficou com muita unção, mas não tem mais o conhecimento. E nunca houve um tempo tão necessário de devolver fundamentos para a igreja. E a gente está tendo que ensinar submissão, a gente está tendo que ensinar amor ao próximo, como diz o pastor Leonardo. Nós estamos tendo que ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas. Nós estamos tendo que voltar a ensinar sobre oração na igreja. Por quê? Porque os princípios foram destruídos. Salmo 11, verso 3: havendo o ímpio destruído fundamentos, o que fará o justo? O ímpio nasceu para quebrar fundamento, mas a igreja foi levantada para devolver os fundamentos. Com isso, o ministério apostólico foi cessado. E o profético que a gente viu atuando era o profeta apenas de revelar CPF. O profético que a gente viu atuando era apenas para revelar o momento que a pessoa estava vivendo. E às vezes é um profético que aprisiona pessoas, porque elas querem ouvir um recado de Deus, e elas não querem saber o que Deus tem para a vida delas, mas elas querem mais concernente a sua vida momentânea, aquilo que está passando na hora. E alguns não tinham profetas, tinham gurus, profetas particulares que profetizam. Por que eles mandaram prender Jeremias? Porque Jeremias era profeta do Senhor e não dos homens. Porque os homens queriam os profetas que profetizavam coisas boas, mas Jeremias vinha dizendo: convertei-vos. Jeremias vinha dizendo: olha, se vocês não parar, Deus vai castigar essas práticas. Todo mundo gosta dos profetas, irmão, que faz carinho na nossa alma, mas Deus está levantando um outro tipo de profecia nesses dias. A questão é que Deus começou a levantar uma era apostólica
nos últimos 40 anos, que ela é sucessora do movimento de intercessão, porque por volta de 1960, 70, nasceu um grupo dentro da igreja chamado Ciclo de Oração, e esse grupo começou a orar. Esse grupo começou a orar, e ele começou a orar, porque o avivamento é precedido por um movimento de intercessão, e quando o meu povo clamar, eu sararei a terra. Então veio uma era apostólica, só que o movimento celular pegou a era apostólica e envaideceu. E os apóstolos que a gente viu fluindo, tinham sapatos de ouro, fivela de ouro, roupas brilhosas. E não é sobre isso. O movimento do Espírito não é sobre uma aparência externa, é uma aparência interna. O que vai brilhar do lado de fora é a unção do Espírito Santo, não é a tua roupa. O que vai resplandecer nesses dias não é o brilho do seu terno, mas é a unção que você carrega. Porque o brilho que você carrega dos homens, o diabo pode apagar, mas o brilho que Deus te deu, ninguém apaga. Então o movimento apostólico veio batizado por uma vaidade de ouro, de joias, de anéis. Só que agora o Espírito tem falado com alguns irmãos e comigo também, que é chegada uma era de movimentação profética, porque Deus tem os seus segredos, e Deus quer comunicar as suas verdades para esses dias. Queremos saber a bênção que Deus tem para nós, aprendemos a fazer culto querendo uma bênção, e aí tem que ter uma campanha em cima da outra, quando na verdade você deveria se tornar uma bênção, mais do que pedir uma bênção. Então eu preciso entender que Deus ele tem uma postura. Coloca para mim aqui, pastor Júlio, Amós capítulo 3, versículo 7. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado aos seus versículo 8. Bramiu o leão, a quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, a quem não profetizará? Salmo 25, 14. O segredo do Senhor, pode pôr no texto quando eu falar. O segredo do Senhor é para os que o temem. O segredo do Senhor é para os que o... Pergunta, você tem segredos? Sim. Pergunta, você conta a sua vida íntima para qualquer um? E você acha que Deus vai contar os segredos dele para qualquer um? Não é porque vem na igreja que vai saber os segredos de Deus. O segredo do Senhor é para quem o teme. Porque tem que ser batizado no temor para entender o que Deus quer fazer nesses dias. Porque o temor é o princípio de quem quer ser sábio. A sabedoria está batizada, firmada em cima do temor. Então o segredo do Senhor é para aquele que o temem, e Ele lhe fará saber a sua aliança. Sabe para quem que Deus vai contar o segredo? Para quem Ele tem aliança. Porque não adianta, Ele não vai contar. Agora Deus se revela para os interessados, Ele se revela para os... Porque não adianta Deus falar se você não tem nenhum interesse. Por isso quando Moisés viu a sarça pegando fogo, ele bateu o olho e viu ela pegando fogo, Deus não falou nada. Quando a sarça pegou fogo e a sarça não apagava, aquilo já era sobrenatural, mas Deus não fez nada. Mas então disse Moisés: virarei para lá e verei essa grande visão. Quando ele virou e deu o primeiro passo, o Senhor falou: para, porque agora eu vi que você quer saber. Para, porque agora eu estou entendendo que você quer conhecer. Agora eu estou entendendo que você quer saber um pouco mais como funciona. Já que você aplicou o seu coração e vir aprender, eu vou revelar. Ei, tira a sandália, porque primeiro eu vou consertar. Tira a sandália do Egito. Quando ele tirou, ele falou: ei Moisés, eu te escolhi, eu sou o Deus do teu pai e te chamei porque eu vou libertar o meu povo e você é meu escolhido. Sabe para quem que Deus vai contar segredos? É para quem se interessa.
porque haverá um tempo. Sabe o que o texto bíblico diz? A que compararei essa geração? Eu toco música triste e ninguém chora. Eu toco música alegre e ninguém celebra. O problema dos meus dias é a indiferença. Daniel capítulo 10, versículo 11. Daniel capítulo 10, versículo 11. E me disse: Daniel, homem muito desejado. Sabe o que é isso? Homem muito amado. Agora pega a palavra desejado como se fosse um desejo. Pensa que Deus está desejando um homem que quer entender os tempos. E se nessa manhã Deus vem procurar um homem que quer entender mais a vontade de Deus do que uma bênção? E se essa manhã Deus procurar mais uma mulher que quer entender o tempo de Deus do que casar, que quer entender o tempo de Deus do que trocar de carro, que quer entender a vontade de Deus mais do que crescer a igreja? Porque até o crescimento da tua igreja pode ser fruto da sua vontade e não do céu. Então não é sobre crescer. Sabe o que eu tenho entendido? Que direção é mais importante que velocidade. Porque não adianta ir velozmente para longe da vontade de Deus. É melhor ir vagaroso. É melhor dar 6 passos e no 7º sacrificar e saber que o céu está te aprovando, do que colocar a arca no carruagem de boi e começar a fazer o que Deus não chamou você para fazer. Sabe o que eu entendo? Nós precisamos de instruções. Agora você não vai achar instruções de Deus assistindo Netflix. Você não vai assistir, você não vai receber instrução de Deus aplicada ao Instagram. Ei, Daniel, homem desejado, eu desejo alguém que quer saber mais do futuro. Homem desejado, está atento à palavra que eu vou te dizer. Levanta-se sobre os teus pés, porque eu que te sou enviado para falar a ele comigo essa palavra. E eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração em... O problema é que a gente aplica o coração em tanta coisa. A gente aplica o coração em estratégia de crescimento, estratégia de marketing, mas a gente não aplica o coração em estratégia de obediência. Por isso Deus deseja um homem nesses dias que parou tudo para ouvir o céu. Não são dias de fazer muita coisa. Uma coisa pedi o Senhor e a buscarei. Deus está levantando homens de uma só coisa: que Deus é acima de tudo e de todos, é o mais importante de tudo e de todos. Quem sabe, Namancho, Ele não vai parar um pouquinho a sua agenda para você ser homem de uma coisa só. Daniel, eu fui enviado desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração para compreender e humilhar-te perante Deus, e são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim porque você quer entender a visão das 70 semanas. E para quem que Deus revelou o fim? Para os interessados. Não adianta você olhar para a eleição desse ano para dizer que Jesus está voltando. Tudo está dizendo, as folhas estão dizendo, a chuva está dizendo, o sol está dizendo, a terra está dizendo: o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando. O que é que o céu está dizendo? Sim, o rei está voltando. Só quem está esperando a volta dele aí, dá um glória a Deus. Escute,
Se eu tiver que olhar para a política para saber que Jesus está voltando, deu ruim. Porque tudo está falando, meu filho. Agora eu tenho que ser peregrino. Eu estou com o pé na terra, a cabeça no céu. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui, eu vou voltar para casa. Por isso Deus nunca vê um crente morrendo, só vê voltando para casa. A morte é algo pertinente para mim, para você. Deus não vê a gente morrendo. O bom filho... Eu preciso entender agora, eu tenho que me interessar pelas coisas do céu. E o Espírito comunica no meu espírito que fechou um ciclo e começou outro. A movimentação até 31 de dezembro era uma, agora é outra. Eu tenho que entender que há um ambiente das revelações. Diga comigo, ambiente. Deus é um Deus de ambiente. Eu preciso entender. O texto que eu li, Jesus falou com os discípulos, ele deu uma instrução, Então ele falou, quando saíres daqui, acharás um homem carregando um cântaro. Ide, preparai-me a Páscoa, preparai-me a festa dos pães asmos. Onde quer que preparemos, há um lugar, onde quer. Onde que o Senhor quer que eu esteja? Onde que o Senhor quer que eu congregue? Onde que o Senhor quer que eu abra a igreja? Não é onde eu quero. O problema é que hoje a gente abre igreja igual boteco, sem direção de Deus, e depois fica penando. Você tem que entender que Jacó deitou e sonhou. O dia que ele sonhou e viu os céus abertos, ele levantou, pegou a pedra, ungiu e falou, aqui é Betel. Aonde que ele abriu a igreja? Aonde Deus manifestou. O problema é que a gente abre e fala, vem aqui nessa tenda. Se ele manifestou num lugar, é porque é lá que ele vai operar. Essa casa nasceu numa garagem, foi lá. Deus deu uma muda, falou, e um paralítico andou com a gente. Foram sinais. 16 casais numa garagem, bancou essa igreja. Mas nasceu lá, eu tive que ter autorização de Deus para sair do milionário, porque eu era a igreja do bairro. Hoje eu não sou mais a igreja do bairro. A gente veio para a região do Barreiro. Daqui a gente sabe que Deus está nos movendo. E hoje eu não tô preso aqui. Ontem eu estava olhando galpão para alugar aqui, de 10 mil metros. Estava eu e o pastor Ronaldo conversando e olhando galpão. Não estou preso aqui. Acabei de pôr o ar-condicionado, mas, cara, se o propósito for maior, senão nós vamos continuar aqui. Posso ouvir um amém? Porque até para mudar a tenda eu tenho que ter autorização. A tenda anda quando a nuvem anda. Então quando Jacó sonhou, ele levantou a pedra e falou, Betel é aqui, ó, deitou o azeite. Você tem que abrir onde Deus mandar. Você tem que entender que a nuvem, eu aluguei esse lugar aqui há 10 anos atrás, quando era madeireira, e não deu certo. Deus já tinha me mostrado o lugar, só não era o tempo, só não era. Então entenda isso. Deus se revela para os interessados. Então quando Daniel aplicou o coração, Deus revelou. Agora Deus tem um ambiente para revelar. Por isso, disse, coloca para mim aqui, Jeremias 18, versículo 1. Bom que você conhece o texto, né? Pastor, é bom demais pregar para pastor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, verso 2. Levanta-te e desce à casa do... E... Diga comigo lá. Você entendeu o que é lá? Lá eu te farei ouvir as minhas... Mas ele já não estava falando? Você tem que entender o que é introdução, o que é instrução de introdução e instrução de chamado. Deus pode te dar a primeira parte da instrução. Descerás na cidade e acharás um homem carregando um cântaro. O que eu faço? Acho o homem primeiro. O problema é que você quer a revelação toda, mas não cumpriu nem a primeira parte da instrução. Você quer o mapa completo, mas nem ligou o GPS. Ei, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vem. Para onde? Só vem. Porque é melhor sair errado debaixo de obediência e Deus te consertar no meio, do que ficar a vida inteira parado no mesmo lugar e nunca experimentar o sobrenatural de Deus. Venha, dependa de mim. Venha, dependa de mim, confia em mim. Há um lugar, desce na casa do oleiro. Irmão, eu frequento pelo menos uns 7 montes aqui na nossa região.
Lá no ABB eu tenho o meu cantinho, que eu oro sempre nele. Eu tenho a minha pedra lá, e eu gosto de ir lá, e alguns já encontraram comigo lá. Eu oro às vezes gritando: "Ô Pai", porque é o lugar que eu construí. Porque o lugar não está pronto, o lugar não está. Esse lugar, irmão, é onde você encontra com Deus. Pensa que quando Deus desceu a primeira vez foi no cume do monte. Ele veio na nuvem e falou com Moisés: sobe e entra comigo, que eu quero te dar a instrução, os 10 mandamentos. E Moisés então largou tudo que estava fazendo, para ouvir o que Deus queria dizer. E aí ele subiu. Põe para mim, filho, Êxodo 24:11, porque nós temos que ler. Êxodo 24:11. Pô do 15, deixa eu ver. 15. Subiu Moisés ao monte, e a nuvem o cobriu. Aleluia. Pode ir. Habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. Quantos dias? E no 7º dia chamou o Senhor. Moisés, sobe que eu vou falar contigo. Pronto, Deus, estou aqui. Pois é, agora fica aí 6 dias me esperando. O problema é que você quer instrução com 5 minutos de oração, já deitado na cama. Você quer direção para o ministério, mas você não entrou na nuvem. Você não entrou, irmão. Eu tenho umas 7.000 fotos no meu telefone, mais de 10.000 na nuvem. Quando eu vou pegar uma foto especial, alguma coisa que está eu preciso baixar, eu preciso fazer o download. Tem revelações e direções para o seu ministério que não estão no Mevan, que não estão no Luiz Hermínio, que não está no Ricardo, que não está no café, que não está na Missão Sudeste, mas está lá no seu quarto te esperando. Por quê? Porque nesse primeiro momento a nuvem desceu no monte. Desceu aonde? Então disse Deus para Moisés: constrói o tabernáculo que eu vou descer. E Moisés construiu o tabernáculo, a nuvem desceu. E falava Moisés e Moisés saía, e o povo todo estava esperando. Passou um pouquinho, Davi chegou e falou: não, Deus, não tem como eu morar no palácio, o Senhor morar numa casebre dessa, de lona. Eu vou fazer uma casa. Falou: vai não, quem vai fazer é Salomão. E aí 2 Crônicas 7:15, de hoje em diante estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Transicionou. Deus agora tinha um CEP, Deus agora tinha endereço, a casa de Deus. E quem quisesse falar com Deus ia na casa dele. Quem está entendendo, diga amém. Só que Mateus 6:6, porque não dá. Quem já foi em Jerusalém aqui? Quem já foi? Quem tem vontade de ir? Imagine se Deus respondesse a gente só se a gente fosse lá. Mas agora Mateus 6:6, tu quando orares, entra para o teu quarto e fecha a porta. Você está entendendo? O seu quarto é o lugar mais espiritual da sua casa, porque é lá que Deus está te esperando. Então a samaritana perguntou: é aqui ou é em Samaria? Me diz, é lá no monte ou é aqui? Ele falou: não, aonde houver 2 ou 3 no meu nome, ali eu vou estar presente. Por isso nessa manhã Ele está aqui. Diga comigo, o lugar da instrução está lá em casa. Pensa que você tem um ambiente com Ele. No monte que eu oro, no Buritis, eu tenho a minha pedra. Quando eu vou com os discípulos, eles sabem que aquele é o meu lugar. Tem um abusado aí, lá do Jequitinhonha, pega o meu lugar lá e me manda foto ainda da minha pedra. Sabe, Deus me chama no monte 1 da manhã. Não é sobre o lugar, é sobre aonde eu construí com Ele. Você tem um lugar só seu e dele? Se não, acho bom você ter. Porque talvez são dias de fazer menos,
e ficar mais com Ele. E não é ficar com Ele, não adianta entrar para o teu quarto de oração, levar 3 livros e achar que ficar lendo lá vai fazer você, não, é estar com Ele. Quando você está sentado, o garçom fica do seu lado, parece que ele não está fazendo, mas ele está esperando você pedir alguma coisa. O problema é que a religião nos ensinou a suar, quando Deus queria somente adorar. Por que o sacerdote não pode suar? Porque Deus não é adorado com transpiração, Ele é adorado com adoração. Então não tem a ver com quanto que eu trabalho para Ele. Claro que a máxima é verdadeira, é impossível amar a Deus e não servi-lo. Mas não é o cargo da igreja. Porque tem pastor que se tirar o microfone dele não sobra nada, porque ele só sabe pregar. Teve um pastor que falou comigo um dia: o senhor me perdoa, mas eu não sei pregar para pouca gente. Eu falei com ele: é por isso que você nunca vai pregar para multidões, porque quem não valoriza um não merece estar diante de milhares. O dia que você pregar para o teu povo como se fosse para essa casa, para a casa do Ronaldo, para o Mevan, com toda a veemência e poder, quem sabe Deus não põe você nos púlpitos. Quando você valorizar 10 que foi lá, eu preciso construir o ambiente. Você descerás e encontrará, porque no ambiente construído haverá revelação. Pensa que Jesus falou: vão na minha frente e acharás um homem carregando cântaro. O homem carregando o cântaro, irmão, o cântaro é o símbolo do Espírito Santo. Só que quem carregava cântaro na Bíblia era mulher. Quem carregava cântaro era? Então não era difícil. Eu imagino que os discípulos começaram a andar nas ruas do bairro, e alguém falando: está perdido? Posso te ajudar? Não, nada não. Qual rua o senhor quer? Não, não é rua não. Pega a primeira instrução que Deus te deu e faz. Para me cuidar de pastor hoje, ontem eu cuidei de morador de rua. A primeira parte da instrução foi essa: alimentar os moradores de rua. Hoje 70 moradores de rua tomam banho aí, com esse banheiro aí. O nosso ônibus da igreja busca eles, busca os moradores de rua. Foi a primeira instrução que a gente está fazendo. E às vezes eu sinto vontade de voltar eu a fazer isso. Mas hoje eu tenho outra instrução: cuida dos meus filhos. Isaías 41:6, um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: fica firme, é meu chamado. Por isso não é sobre abrir um café de pastores, é sobre quem tem chamado para isso. E aí, sem soberba nenhuma, irmão, se não for Deus, ninguém ajunta, pastor. Não tem um nome, não é isso. Não é exclusivismo, viu? Pode abrir lá, se Deus te chamou, flua. É sobre entender o propósito. E hoje, as minhas ovelhas sentem falta de mim, porque hoje eu estou cuidando de pastor. Mas eu só estou fazendo. Por isso, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu estou fazendo o que eu fui chamado. Então no ambiente da revelação, pensa que Jesus falou: prepara a ceia, porque o cenáculo já está pronto, está mobiliado. Sabe o que é isso, irmão? Você vai acessar um lugar que parece que você vai construir, mas ele já está pronto. E lá, pensa que Jesus sentou na mesa com os discípulos e começou: pessoal, eu vou morrer. Perceba uma coisa: quando você entrar com Deus em oração, quando você entrar na intimidade, sabe o que Deus está fazendo esses dias? Tirando os filtros. Tirando. Porque quando você conversa na mesa que tem criança, você conversa na mesa que tem criança, você vai falar de sexo, beleza? Você fala de sexo de uma outra forma. Fala ou não fala? E aí, minha filha, vamos namorar hoje? A criança sabe o que é namorar? Mas você sabe o que você está falando com ela e ela está entendendo, sim ou não? Porque quando tem criança na mesa tem que mudar a linguagem. Por isso Jesus falava por parábolas. Ele falava porque estava rodeado de criança. E pensa que ele dizia assim, ó: eu prego para que ouvindo não entendam. Não, agora o senhor deu um nó na minha cabeça. O senhor está pregando
eu vim aqui para aprender e você está dizendo que eu não vou entender. Sabe o que eu percebo, irmãos? Deus está tirando os filtros, inclusive nos nossos relacionamentos. E agora nós estamos começando a ser mais francos uns com os outros, sem ofensa. Mas confronto é diferente de afronta. Quem te confronta quer te curar, quem te afronta quer te expor. Você precisa tratar sua mulher melhor. Querido, você precisa tomar cuidado com esse tipo de palavra. No púlpito, cuidado com isso. Não precisa falar dessa forma. Nós estamos andando num lugar com menos filtro. Quem está entendendo, diga amém. Porque quando Jesus sentou na mesa, ele tirou o filtro de vez. Ele falou assim: posso falar uma coisa? Fala, mestre, um de vocês é um traidor. Os filtros estão sendo tirados. Sou eu. Pensa que no mesmo ambiente começou uma contenda entre eles. Qual de nós é o maior? E Jesus começou a dizer: deixa eu dizer uma coisa. No mundo que vocês vivem, influenciado por Roma e por Grécia, os que dominam são os maiores. Mas no vosso meio, no reino, não será assim. Maior será o menor. O que serve é maior do que o que está sendo servido. O problema é que parece que a nossa teologia não entendeu isso. E aí o maior quer ser o maior. O maior quer humilhar os menores, quando os maiores deveriam servir os menores. Pegou no espírito, né? Não, eu vou ter que traduzir a parábola. Então Deus está tirando nossos filtros. Ele começou a revelar: esse aqui é o pão, esse pão é o meu corpo, que será partido, eu vou ser rasgado por vós. Está vendo esse cálice? É o meu sangue. E não mais comereis dessa Páscoa. Qual Páscoa? Essa Páscoa de Egito. Não mais participarei dessa velha aliança, mas o meu sangue é a nova e eterna aliança. Pensa que ele fez uma mesa para fechar um ciclo e para inaugurar um novo ciclo. Por isso, não são dias de andar sozinho. Isso foi para um ciclo. Pensa que Jesus veio pôr ponto final numa coisa e começar um outro parágrafo. Não mais comerei esta Páscoa, eu vos destino o reino. Vocês vão beber de um novo cálice a partir de hoje. Ele trouxe uma revelação nova. E aí ele diz: ei, Satanás pediu para vos peneirar como trigo. Para que Deus constrói um ambiente? Para trazer revelação e direção para a tua vida. O problema é que a gente aprendeu a sair correndo para lugar nenhum. Estamos fazendo o que vimos outra igreja fazer, mas não estamos fazendo o que o céu mandou fazer. Pensa que ele vai dizer para aqueles que chegarem diante dele, dizer: Senhor, Senhor. Ele fala: quem é Senhor? Não, o Senhor é o meu Senhor. Ele falou: quando? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Agora o ambiente vai trazer direção. Por quê, pastor? Porque Deus escolheu um lugar, a casa do oleiro, um lugar de comunhão, o teu quarto. Por isso não há nada tão espiritual quanto o teu quarto. Eu gosto de um outro lugar da casa muito espiritual para mim, que é o banheiro. Por quê? Porque o banheiro você está nu. E Deus costuma falar contigo quando você está nu, porque roupa foi invenção do homem, não foi de Deus. Roupa foi confecção do homem. Deus criou o homem nu. Só que para Adão foi um problema aparecer nu. Só que ele nunca tinha ido para o culto vestido. Deus não estava impressionado com a dudalina dele, com a calça da Zaque dele. Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. Ai, Adão, quem te contou que você está nu? Eu nunca te vi vestido, macho. Conversa é essa? Então o banheiro é quando não tem nada te tampando. Você está como veio ao mundo. Porque isso aqui, pode ter uma confecção, mas isso aqui é Deus. Essa pele o homem criou, essa pele foi Deus. Deus gosta de transparência.
para ter um ambiente de revelação, porque você não tem intimidade com a sua esposa em qualquer lugar. E por que você acha que Deus teria contigo em qualquer lugar? Se você se fecha no seu quarto e tranca a porta para relacionar com a tua mulher, você acha que Deus não vai querer um relacionamento exclusivo e íntimo? Gênesis 18, 17. Gênesis 18, 17. Acaso, disse o Senhor, ocultarei de Abraão o que estou a fazer? Como que eu vou guardar segredo de um amigo? Como que eu vou guardar segredo do meu amigo Abraão? Não posso. Será por que Deus falou com Jeremias? Coloca Jeremias 33, 3, meu filho. Jeremias é o cara da casa do oleiro. Posso ouvir um amém? Pronto, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Na minha tradução diz grandes e ocultas, que não... Tem coisas que você não sabe como fazer, não sabe para onde ir, mas eu tenho uma boa notícia: o Deus que é guia vai te levar nessa manhã, o Deus que é Senhor, que te chamou, não vai te deixar perdido. Hoje há um novo cálculo de rota para o teu ministério. Te prepara, porque Deus está pegando na tua mão e te levando para um tempo novo. Se você recebe, dá um glória aí. Por quê? Porque se ele começou, ele vai terminar. E eu termino aqui, Salmo. Não, 1 Samuel capítulo 10, verso 1. Vamos caminhar aqui para encerrar. Então tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu, e derramou sobre a cabeça, e beijou e disse: porventura não tem o Senhor te ungido como capitão sobre a sua herdade? Partindo hoje de mim, começou a instrução. Depois do azeite vem instrução. Partirás de mim hoje, te apartarás de mim, quando saíres do café. Acharás 2 homens junto do túmulo de Raquel, em Zelza, e quase lhe dirão: já acharam as jumentas do seu pai? Eis que já deixou esse negócio com as jumentas, e agora ele está preocupado com a sua vida. Verso 3. Quando dali partires, segunda parte da instrução, adiante chegarás ao cavalo de Tabor. Ali te encontrarás 3 homens que estão subindo para Betel, um levando 3 cabitros, outro levando 3 bolos e um jarro de água, de vinho, de odre. Eles te perguntarão como estás, e te darão 2 pães, os quais tomarás da sua mão. Então virás ao outreiro. Terceira introdução, terceira instrução. Então partirás dali e chegarás ao outreiro de Deus, ou à montanha de Deus, aonde a guarnição dos filisteus está. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um rancho ou um grupo de profetas que vem descendo do alto, trazendo diante de si saltérios, tambores, flautas, harpas, e profetizarão. Em outras traduções diz: eles estarão profetizando, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás como eles, e te mudarás em outro. Não adianta Deus te dar a segunda parte da introdução se você não obedeceu a primeira. A Bíblia diz que todo ano a mãe de Samuel fazia uma túnica maior para ele. Por quê? Porque ela discernia. Ano passado o menino estava com 7 anos, estava com 1,5 m. Esse ano ele deve ter crescido um pouco mais, vai estar com 1,12 m. Eu vou fazer de 1,15 m. Ela pensava: o menino cresceu, então eu vou aumentar o... Agora, para que Deus vai aumentar o manto se você não cresceu? Fala com quem está do seu lado assim: o manto grande arrasta. Você está com um manto no tamanho da sua medida, só que Deus quer aumentar você. Deixa eu te dar uma palavra.
Deixa eu te dar uma palavra, pega no espírito. A sua igreja vai crescer quando você crescer como pessoa, porque a tenda é resultado do homem de Deus que está nela. O dia que você for maior do que a tua igreja, então ela ficará maior do que você. Não é sobre alugar um imóvel maior. Minha pergunta é se você já cresceu. Não adianta o manto ficar grande se você ainda é pequeno. Agora, sabe o que te torna grande? É andar com outros e servir outros. Porque maior será aquele que pegou ou não pegou? Pegou ou não pegou? Quer voltar a ser grande? Volta a servir e volta a relacionar. Porque lá fora, o sistema grego, maior é o que senta em cima do altar com a cadeira de presidente. Mas no vosso meio não será assim. Não importa onde ele senta, é o que Deus depositou dentro dele. Por isso, o rei era Saul, mas a unção estava com Davi. Saul estava no trono e Davi estava onde? Não é aonde você senta que diz quem você é. É o que Deus te inaugurou. Então o Espírito do Senhor se apossará. A primeira instrução: chegarás ao túmulo de Raquel e acharás 2 homens junto do sepulcro. Encontrarás com eles, eles te saudarão e tu darás a paz a eles. Mas você vai sair dali, você vai sair porque os 2 estão do lado do sepulcro. Estão do lado de quê? Isso fala de homens que estão andando com quem está morto ou com quem está vivendo luto. Para de andar com quem está visitando o cemitério. Para de andar com quem está celebrando a morte. Porque Deus é um Deus que tem segredos, que quer revelar as coisas no ambiente, que através de pessoas interessadas, mas Ele vai fazer através de um ajuntamento por propósito. Diga comigo, ajuntamento por propósito. Por quê? Porque tem ajuntamento que não melhora você em nada. Coloca para mim 1 Coríntios capítulo 23, versículo 17. 1 Coríntios 23, 17. Estive com você. Não, 23, filho. 1 Coríntios 11, 17. Desculpa. 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, eu vou dizer: não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhorar. Pensa que tem um ajuntamento que não te melhora. Pensa que tem um ajuntamento que não traz nenhuma edificação. Então não é sobre fazer grupinhos. Deixa eu te dar uma palavra, Saul. O Senhor te ungiu hoje, mas você vai ter que escolher com quem tu vai andar. E não pense que essa palavra é para trazer benefício, dizendo que a gente é os caras, porque a gente também não é, tá? A gente não é bom, bom é Deus. Já para não rasgar a seda, vamos lá. Você vai sair daqui e vai encontrar 2 homens que estão junto do túmulo de Raquel, que já viveram e morreram. Qual que é o problema disso? Porque você vai morrer também. Quando saíres dali, achará 3 homens que estão subindo para Betel, casa de Deus. Eles estão indo sacrificar. Um está levando 3 cabritos, outro está levando 3 pães, e o outro um jarro de água. Sabe quem são esses? O Pai, o Filho e o Espírito. Eles estão indo cultuar, eles estão indo, mas eles vão te dar pão. Tu pegarás e comerás. Isso fala de gente que só está vivendo o presente, porque você vai pegar o pão e vai comer na hora. Esse é o tipo de gente, talvez mais temos, um pastor que vive só o dia de hoje. Só que você vai partir dali, porque não é esse o tipo de gente que eu quero também, que apenas só sabe fazer o seu culto. Posso dar uma palavra, irmão? Nunca foi tão necessário trabalhar para os dias vindouros. Falava com o pastor Ilcias ali. Precisamos discipular os nossos jovens. Não é castrar, é discipular. Posso ouvir um amém? O problema é que é tanta regra em cima de regra. Isaías, se não me engano, 35 diz isso. O problema é que o culto de vocês ficou regra em cima de regra, preceito em cima de preceito. Tem mais não pode do que pode.
E eu entendo que a gente quis proteger, posso ouvir um amém? Mas não adianta, irmão. Depois você descobriu, você tem que colocar princípios dentro deles, acabou. Verdades da palavra dentro deles, acabou. Nada contra. Cara, mas vou julgar aqui, amém? Aonde que a barba me faz menos homem do que você? Me diga. Pense. Me faz menos homem de Deus do que você. Tem coisas que foi só dogmas. E o problema é que a gente saiu ferindo muita gente. Eu estava na igreja que trouxeram um casal de amigos, subiu no altar, está aqui, irmãos, ó, caíram, se prostituíram, ela está grávida e os dois estão excluídos da igreja. Aonde que Jesus excluiu? Aonde? Por que não traz para perto, quebra a perna e cuida? Não é isso que o pastor faz? Cara, a gente matou muita gente, irmão. E eu vou falar a gente, porque é a nossa classe. Quando um pastor cai, todos caímos. Quando um pastor se torna mercenário, todos nos tornamos. Por isso Daniel diz, nós pecamos ao Senhor. É o senso de responsabilidade coletiva, nós. Por quê? Porque a gente não foi humilde para sentar junto, agora estamos sendo. Agora a gente senta junto aqui, tem pastores aqui, ó, da Quadrangular, da Batista, da Pentecostal, da Deus é Amor, da Assembleia de Deus. Tem pastores sentados aqui de todas as denominações. Tem metodista, tem presbiteriano aqui nesse café. Porque a gente já entendeu, irmão. Então não dá para andar com gente que pensa só no hoje, só na igreja dele. Tem gente que não pensa no reino, só pensa na igreja dele. O meu pastor Luiz Hermínio, a primeira vez que eu conheci ele, eu falei com ele, Luiz, cara, eu queria que você fosse na minha igreja pregar. Ele falou comigo, quantos anos tem sua igreja? Eu falei, 7. Ele falou assim, a minha tem mais de 2.000. Eu falei com ele, o senhor é prego. Você é tirado. Vou cortar seu nome da minha agenda. O que ele quis dizer? Que a igreja dele é de quem? E quantos anos tem a sua? Ai, meu rim direito. O Luiz fala comigo, Ricardo, eu não consigo andar com um homem que pensa só na igreja local dele. Porque às vezes a gente não quer trazer o Luiz pelo que ele carrega, quer trazer pela visibilidade que ele traz. Todos os pastores que me chamam, pastor, vê se traz o Luiz aqui. Porque ele traz muita visibilidade. Eu entendo, irmão, mas nós estamos amadurecendo. Estamos amadurecendo. Às vezes tem gente que só quer te usar, não dá. Não dá para pensar só na sua igreja. A pessoa só oferta quando é na igreja dela. Às vezes ela posta alguma coisa no grupo, ela não comenta, ela não vai em outra igreja celebrar nada. O dia que é dela, ela manda no meu privado, o pastorzão dá moral. Cara, você não nutre a igreja de ninguém, quer que a gente vá lá nutrir a sua? Você está de parabéns. Parabéns para você nessa data querida. Por isso nós estamos sentando numa mesa de relacionamento, não é numa mesa de entretenimento. Nós estamos sentando junto, independente da cor e da quantidade de membros, não é sobre isso. Nós somos 97 pastor-presidente andando junto. Sabe o que é isso? São 97 igrejas. Quantas tem minha placa? Não tem a ver com isso, não é uma denominação. Deus não me chamou para abrir uma denominação. Estamos respeitando o que o outro carrega. Agora não dá para parar. Eles vão te dar pão e você vai comer. Você vai comer, mas você vai continuar. Você vai comer e vai continuar. Porque o foco é chegar no monte. Sabe, chegarás em Gibeá Elohim, que significa círculo de pedras. Sabe o que é isso? Uma aliança firme. Sabe aonde que Deus quer te levar? No lugar de aliança, não no lugar de pedinte. Porque você vai encontrar um homem, eles vão te dar paz do Senhor. Você vai encontrar outro, ele vai te dar pão. Mas não é sobre isso, não é sobre abrir igreja para ter comida. Não é sobre abrir igreja para ter um salário, para sair do mercado de trabalho. Mas é sobre andar em aliança com Deus. E a sua casa ser uma casa que Deus governa.
Deus quer te levar para Gibeá Elohim. E vai achar um grupo de profetas que vem descendo do alto. Eles estão profetizando. Volta lá para mim, filho, por favor. 1 Samuel 10. Bora lá, 1 Samuel 10, versículo 6 ou 5. Isso, pode ser aí, 7. Volta. E há de ser que quando esses sinais te vier, faz o que vier à mão, porque Deus é contigo. Quando se cumprir os sinais, versículo, então, 8. Tu porém descerás diante de mim a Gilgal, e eu descerei, versículo 9. Sucedeu, pois, que virando ele as costas, para se partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo. Por quê? Porque a promessa está encontrando o tempo de Deus. O que Deus falou contigo, que era para o tempo futuro, chegou hoje. Quantos aqui tem promessa de Deus? Digam um amém para mim. Irmãos, café de pastores é o lugar que as promessas se encontram. Porque Deus faz promessa para rebanho, sim ou não? Mas muito mais para os ungidos. Se pegar todos os pastores aqui, foram profetizados. Alguns foram nascidos do ventre, outros saíram da morte. Outros estavam escondidos no crime, outros estavam escondidos na prostituição, outros estavam escondidos no vício, outros estavam escondidos na religião, outros... Então os escolhidos, eu tenho 29 promessas com nações. Japão. E eu sempre falei nessa casa, eu não sei quanto tempo eu fico no Brasil, só que eu era mais menino, né? E eu achava que eu ia e não ia voltar. Vocês lembram disso? Lembra disso, pastor Edilson? Quantas vezes eu falava isso? E o povo ficava até com medo, o senhor vai embora. Só que hoje eu entendo que essa casa é um porta-aviões. Nós vamos lançar os nossos filhos nas nações. Não precisa de eu ir, quando um filho vai, eu estou indo. Você tem que entender que quando Davi matou Golias, perguntaram, quem é o pai desse menino? Ei, pastorzão, se você tiver um discípulo que prega mais que você, se alegre. Porque na hora que eles virem ele pregando, vai falar, quem é o pai desse menino? Ei, não tem problema se o seu nome não aparecer no cartaz. Quando o teu filho aparece, o teu nome aparece junto. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Agora, partindo daqueles sinais aconteceram no mesmo dia, eu acredito que as promessas estão encontrando o Kairos, o tempo de Deus chegou. Tudo aquilo que a gente foi profetizado, irmão, é para hoje. E por que não foi antes? Porque você estava sendo construído. E por que não foi antes, pastor? Porque você não estava pronto. Porque a matéria-prima da honra é a humilhação. E a matéria-prima da ressurreição é a morte. Só ressuscita quem morreu. A matéria-prima da cura é a enfermidade. Só vai experimentar cura quem está enfermo. Fica tranquilo, quem já passou fome sabe o que é prosperidade. Porque para quem passou fome não é morar em Alphaville, é ter pão para comer a hora que quiser. Para quem já passou fome sabe o que é prosperidade. Eu preciso entender isso, versículo 10. E chegando ele ao outreiro, eis que um rancho de profetas saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Irmão, um grupo de profetas descendo do alto. Volta para mim no verso 5. 5. E virão ao outreiro de Deus que está na guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto, trazendo diante de si, na frente, saltérios, tambores, flautas e harpa. Presta atenção. Eles estarão profetizando. O ambiente da profecia está ligado ao ambiente da adoração. Deus habita no meio, o período de adoração, louvor da sua igreja, é onde Deus derrama a revelação. Por isso nesses dias, não é sobre passar horas no estúdio ensaiando, mas é sobre ter uma vida de adoração. Deus tem revelações e instruções, que não vai dar para você na sala teológica, mas vai dar debaixo de uma adoração, porque Deus procura verdadeiros, então Ele quer um adorador.
Esse grupo de profetas vai descer do alto, eles estarão profetizando debaixo de adoração. Não adianta querer direção de Deus se não tem um altar erguido, porque adoração é altar. Coloca para mim aqui, filho, 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, versículo 14. Eliseu está falando com Jorão, e disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, que se eu não respeitasse o teu aliado, a presença de Josafá, rei de Judá, não te veria nem te responderia. Vive o Senhor, em cuja presença eu estou, que se eu não respeitasse o teu aliado, com quem tu anda, porque você não precisa ser íntimo, mas tem que andar com íntimo, que você vai ficar íntimo. Se eu não respeitasse o Josafá, eu nem te receberia, Nico. Você está tendo gabinete por causa de quem você anda, porque você não tem minha atenção. Versículo 15. Então disse Eliseu: trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, quando o músico tocou, a mão de Deus veio sobre o profeta. Quem está entendendo, diga amém. Todo ambiente de adoração vai trazer a mão de Deus. Todo ambiente de adoração vai trazer Deus no lugar. Por isso não existe lugar sem Deus, existe lugar que Deus ainda não foi adorado. Por isso, aonde tiver 2 ou 3 e levantar um altar no meu nome, eu manifesto na Amigos de Deus, mas eu manifesto debaixo do pé de manga na África, eu manifesto no meio do oceano. Por isso Paulo e Silas estavam indo para o lugar de oração. No meio do caminho foram presos. À meia-noite cantavam louvores. A cadeia tremeu. O céu se abriu. Por quê? Porque é um ambiente onde Deus é adorado. Então gaste tempo com a adoração. Vou dar um conselho. Paga algum aplicativo que tem música grátis, como YouTube Premium, como Spotify. Por quê? Porque ninguém merece, né, irmão? Aí você está lá adorando a Deus. Meu orgulho me tirou do jardim. Magalu. Não dá, irmão, não dá. Não dá, irmão. Fala sério, fala com quem está do seu lado aí, não dá. Que a única revelação que você vai ter é que o preço baixou. Não dá, irmão. Vem para o Magalu. Ai, Magalu. Aí outra mulher me chama, eu vou para a Miriam, vê lá se eu vou para Magalu. Irmão, coloca lá a sua adoração. Faz uma playlist de 20 músicas, não sai do seu quarto enquanto não acabar. Deixa eu dar uma palavra para você. Gaste tempo com a adoração na sua igreja. Mas não deixe a adoração tomar o tempo da palavra. Posso ouvir um amém? Tem culto que eu vou aí que é 50 minutos de adoração, 20 minutos de palavra. Faz isso não. E outra, eu já vou dar uma palavrinha. Se for para me chamar para pregar menos de 1 hora, não me convida, tá bom? Eu estou falando para os amigos que estão aqui. Não me convida. Se for para pregar 1 hora, chama outro. Chama o Paulo Robson. Chama o Edilson. Não. Não, 1 hora a pastora falou que ainda não. Não, sem irmão, diante de Deus, sem soberba, tá bom? Porque não dá, cara, não dá mesmo, né? Às vezes até no aniversário da igreja, porque aí vai fazer festa para o pastor e honra, e faz teatro, aí as meninas da dança dançam, aí as crianças dançam, e aí os diáconos cantam uma música, as vovós dançam o repleplé. E aí o pastor chega e fala, 15 minutos dá? Fala, dá. Né, com todo respeito, né? Eu sei, faz a festa, mas nesse dia, pensa bem no pregador que você vai levar, ok? Acharás um grupo de profetas, já tem alguém fazendo, posso ouvir um amém? Eu vou te dar uma impressão no meu espírito, para nós caminhar para o fim, segura. Deus está conectando homens de revelação. Nós temos feito mesas de relacionamento. E sabe o que é mais lindo? Um tem salmo, o outro tem harpa, o outro tem alaúde, o outro tem Bíblia, e o outro tem visão, o outro tem revelação. Os dons espirituais estão fluindo no nosso meio.
nem sempre é o líder que vai ter a direção. Quando resolveu o conselho ali de Atos, Pedro deu a palavra. Aí Paulo quis também, não, que eu sofri muito, meu apostolado também é grande, não é assim não. E Pedro e Paulo começou a discutir. Tiago levantou e falou, deixa eu dar uma palavra. Não convém ensinar esses costumes. Conversa é essa. E sabe o que o texto diz? Pareceu bem a todos. Quem sabe não é dia do Tiago falar? Quem sabe não é dia do Tiago falar? Porque a gente está percebendo. Quando a gente sentar, um tem revelação, o outro tem salmo. Por isso que a mesa começa com comida. E às vezes a gente faz churrasco para reunir pastores. E aí senta, a gente começa a comer. Quando está todo mundo saciado, o espírito aquieta, a gente senta na mesa. E então começa a vir revelação. Quem sabe não vai precisar daqui uns dias nem de churrasco para a gente se reunir. Porque isso é o tempo que a gente ainda é menino, mas está chegando o tempo de maturidade. No tempo de maturidade a gente vai se reunir para estar junto. E as demais vão sendo acrescentadas. Então Deus tem um ambiente. Ele falou conosco esses dias que Ele está levantando uma coalizão apostólica e uma confraria de profetas. Pastor Paulo falou comigo. Só que a gente já tinha isso no espírito. Deus falou isso com a pastora Lulu. De outra forma, que Deus estava levantando um grupo de profetas para andar junto. São dias de ouvir os profetas. São dias de ouvir direção de Deus. Agora isso é no ambiente. Você vai encontrar um grupo de profetas que vem descendo do alto, eles estão profetizando. Você vai entrar no meio deles, você vai? Para de assistir das beiradas. Pare de assistir das beiradas, vem para o meio. Porque eles estarão profetizando. E você vai entrar no meio deles. E sabe o que vai acontecer? O Espírito que está falando na boca deles vai te usar. E sabe o que acontece? Põe para mim aqui, Samuel 10, 15. 1 Samuel 10, 15. Aleluia. Não. Volta para o 12. Não, é isso mesmo. Isso, volta para o 11. 10, 11, isso. E aconteceu que todos aqueles que antes conheciam, viram que eis que os profetas profetizavam. Então disse o povo, cada um ao seu companheiro: o que aconteceu com o filho de Quis? Está Saul entre os profetas? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que te conheceu, mas vai surpreender. Tem gente que não te conheceu ainda na sua identidade espiritual. Tem gente que te conheceu apenas como filho do Quis, mas o Espírito de Deus vai se apoderar de ti, e profetizarás, e te transformarás em outro homem. Por quê? Porque dentro do ambiente, não importa quem é o profeta, todos somos profetas. Porque profeta é o que anda na profecia, e profecia tem a ver com o Espírito Santo. Então, irmão, você pode não ser profeta, mas se andar no meio. E ali, versículo 12, e começou a ter um ditado entre Israel. E um homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai dele? Pelo que se tornou um provérbio: está Saul entre os profetas? Imagine alguém dizendo: mas eu não sabia que Joel era profeta. Eu não sabia que Mauro era profeta. Eu não sabia que o Rona era profeta. Eu não sabia que o pastor Edmilson era profeta. Eu não sabia que o pastor Emanuel está Emanuel entre os profetas. Da abundante graça, não, como é que é? Maravilhosa graça. Está o No entre os profetas. Qual No? Lindo nosso, que é branquinho, né, do Ronaldo. Você não sabe o que Deus te chamou, cara. Agora eu vou te dizer uma coisa: você é fruto do ambiente que você anda. Você é resultado do ambiente que você senta. Por isso, se você andar num ambiente de críticos,
Se você andar num ambiente de gente xarope, não olha para o irmão que está do seu lado agora. Não olha, que eu não vim criar contenda. Não vim. Talvez é teu amigo veio para o culto. Você está em casa assistindo. Não anda com... Se você andar com xarope, irmão, você vai virar xarope. Agora, se você andar com profeta, a questão é que Deus tem revelações e Ele vai dar para os profetas. Não fará nada o Senhor se não for primeiro aos profetas. O meu povo perece por falta de conhecimento. E vou dizer uma coisa: conhecimento bíblico não falta, falta conhecimento dos dias. É como se portar nos dias. Vou dar um exemplo aqui. A gente sabe lidar com um pobre que chega na igreja, mas a gente não sabe lidar com um rico. A gente não sabe lidar com um cara parando um Camaro lá na porta. Muitos pastores não sabem lidar com o empresário. Na primeiro encontro já começa a pedir dinheiro. Não é você, e não olhe para o irmão que está do seu lado. Aí, para não perder ele, deixa eu te dizer uma coisa, pega no espírito que eu vou falar. Deus vai trazer gente rica para a igreja. Porque eles estavam financiando a maçonaria, mas vão financiar o reino. Deus vai pôr empresário com dinheiro que vai investir pesado no reino. Se prepare para colher financeiramente no seu rebanho. Deus vai mandar empresário, pequeno, grande, micro, médio. Deus vai mandar gente com dinheiro, mas saiba recebê-lo. Saiba recebê-lo. A gente vai para outro extremo. Quando a gente não bajula, que é 90%, a gente discrimina. Não, que é mais fácil passar um camelo por o buraco de uma agulha. Se Deus quiser salvar, quantos condomínios tem ao nosso redor? Onde que esse povo vai congregar? Na sua igreja. Agora, você está pronto para receber eles lá? Com equilíbrio, com sobriedade. Os meus empresários estão aqui, irmão. Nunca liguei para eles pedindo dinheiro. 30 mil de aluguel por mês. Nunca fiquei aqui, nunca falei no domingo: gente, ajuda a pagar o aluguel. Para a glória de Deus, e que Deus me guarde assim. Porque se Ele tiver que fechar a tenda, que Ele feche. Se Ele quiser me devolver para os moradores de rua, Ele devolva. E a gente não está assustado, a gente quer aluguel de 60, a gente quer aluguel de 100. Não é sobre isso, cara. Porque a obra é dele, Ele financia. Ele financia. Então saiba, se prepare para receber gente bem sucedida no seu ministério. Se prepare para ter gente lá que tem um carro melhor do que o seu. Agora, não se venda. Seja nobre. A rainha de Sabá veio visitar Salomão, rica. Trouxe uns presentes. Salomão falou: uau, que lindo. Obrigado, nossa, nunca tive uma jaqueta dessa. Que lindo esse paletó, menina, esse terno que você me deu é top, hein? Você me deu um presentinho, também vou te dar um, beleza? Beleza. Entra ali. Pode escolher o que você quiser. Seja nobre. Quando eu fui fazer a missão no Jequitinhonha agora, eu estava levando 800 cestas básicas. Aí um irmão me ligou de lá e falou: pastor, você sabe que está vindo outra missão para cá na mesma data? Eu falei: não, os fulano de tal. Aí procurei na internet, achei, liguei para um dos líderes. Ele falou: pastor, nós estamos levando 1.800 cestas. Eu me senti tão pequeno. Nós estamos levando 500 litros de leite. Não, 2.000 litros de leite, 5.000 litros de leite, 500 quilos de ração para os cachorros de rua. Foi misericórdia. Não, e ele foi falando e eu fui: sério? Aí ele: 300 não sei do que, 500 não sei do que. Aí eu falei: cara do céu. Ele falou: é. Eu falei: e vocês são de uma igreja? Não, aqui não pode falar de Jesus. Aí eu cresci. Que eu falei: eu estou levando mais do que vocês. Porque o que eu estou levando não cabe em carreta.
pense que eu estou levando cesta básica para o vale. Eu estou levando o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não confunda as coisas. O que eu estou levando lava os pés no oceano e tem eles na concha da sua mão. Aí eu cheguei lá, vi eles, aí encontrei com eles lá. Eles são ligados à maçonaria, por isso que não pode falar de religião. Nisso nós dois combinamos, porque eu também não falo de religião.